E aí, galera, bom dia. Vamos para mais uma aula de compreensão e interpretação textual. Sou o professor Kleber Guedes, certo? Vamos aqui, para mais técnicas, de compreensão e interpretação textual. A gente já tinha tido esse conteúdo, tá bom? Então hoje eu vou passar mais dicas, tá bom? E também, vamos responder aqui algumas questões. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, a gente tem uma visão de que compreensão, interpretação textual é tudo a mesma coisa, porém, são conceitos diferentes, certo? Compreensão, eu entendo por aquilo que está no texto, tá bom? Compreender, eu só posso compreender aquilo que foi escrito, que está explícito, tá bom? Segundo o texto, O autor do texto diz que, o narrador do texto diz que, no texto informa que, o autor do texto justifica que, ou seja, é uma coisa que está no texto, que eu posso sublinhar, que eu posso circular, tá bom? Isso tudo é compreensão. Enquanto a interpretação é algo que está fora do texto, é algo que está além do meu texto, ou seja, o autor não disse claramente, não disse explicitamente. Eu tenho que usar a minha interpretação para poder, interpretar aquilo que o autor quis dizer, né? Por exemplo, depreende-se, infere-se, conclui, ou seja, eu posso concluir, mas ele não disse claramente isso. O texto permite deduzir que, o texto permite deduzir, ele não diz claramente. É possível subentender-se a partir do texto, ou seja, é possível subentender, O autor não disse claramente, mas de acordo com o que ele falou, eu posso chegar a tal conclusão. Qual a intenção do autor quando afirma que? Então, perceba que interpretar é algo que está fora do texto, é algo que está além do meu texto. Aí aqui a gente tem algumas dicas de como ler o texto, o chamado bizu. Bizu é um termo utilizado muito na linguagem militar, nos cursinhos militares, por exemplo, a polícia, certo? Mas serve aqui pra gente, ó. O bizu aqui é o seguinte, ó, a dica é bizu, tá bom? A dica aqui é o seguinte, ó. Antes de ler o texto, leia primeiro a questão. Eu coloquei aqui bizu porque o slide que quando eu dava aula no cursinho da polícia, eu usava esse termo, tá bom? Eu fiquei com essa mania de bizu, mas é dica, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, quando você vai ler um texto, o correto é você fazer uma leitura jornalística, tá bom? E logicamente, quando você terminar, você tem em mente qual é a ideia principal daquele texto, certo? Ou seja, eu preciso fazer a leitura e saber sobre o que aquele texto fala, qual é a ideia principal. Esse é o objetivo dessa primeira leitura. Aí você pode se perguntar, professor, leitura jornalística? O que é leitura jornalística nessa primeira leitura? Leitura jornalística simplesmente é, você já ouviu o William Bonner falando, o apresentador âncora do Jornal Nacional? Você percebe que quando é pergunta, ele fala em entonação de pergunta, quando é afirmação, ele fala em entonação de afirmação e assim por diante. Ou seja, você fazer uma leitura jornalística simplesmente é você fazer uma leitura pausada, certo? É você fazer uma leitura respeitando ponto e vírgula, respeitando as regras de ortoépia, de prosódia, da entonação, tá bom? Isso é uma leitura jornalística. Então, a dica que eu dou é, na hora que você for fazer a leitura, imagina a sua voz, a voz do William Bonner lendo aquele texto. Dá certo, galera? Parece loucura, mas dá certo. E depois você pode fazer uma segunda leitura, que nesse caso aqui você vai marcar as ideias centrais, é o momento assim que você pode rabiscar o texto, tá bom? Só em uma segunda leitura. Professor, mas eu vou perder tempo. Não, porque na primeira leitura, você identificando do que o texto se trata, já é grande coisa, porque muita gente às vezes lê o texto todinho, lê de todo jeito, lê bem rápido, quando termina a leitura não sabe o que o texto fala. Aí vai ter que ler de novo. Então, nesse caso aqui, essa segunda leitura, você já fez a leitura jornalística, agora na segunda leitura, você vai marcar as ideias centrais, destacar os verbos. Por que os verbos? Porque os verbos expressam as ações, Então, os verbos sempre trazem as ideias centrais também, Adjetivos, advérbios, que vão dar juízo de valor, Você pode separar as ideias. Quando você faz isso, você está fazendo um fluxograma. O que é um fluxograma? Nada mais é do que um esquema que vai mostrar as relações de dependência e de coordenação, certo? Usar setas e assim por diante. Nós temos aqui, ó,
Que país é este? Exercício de interpretação de texto. Então vamos lá, vamos praticar. Vamos praticar mais um pouco de interpretação de textos com as mudanças na forma de estudar a língua portuguesa. É cada vez mais necessário fazer este tipo de exercício, pois nele usamos tudo aquilo que aprendemos de língua portuguesa ao longo dos muitos anos de estudo sistemático. Ao final deste exercício, vocês verão o gabarito para que possam conferir se estão afiados para os vestibulares e concursos. Então vamos lá. Primeiro vamos analisar esse texto, que é que país? Dissecando os gastos públicos no Brasil, um economista descobriu barbaridades no orçamento da União deste ano. Por exemplo, considerada a despesa geral da Câmara, cada deputado federal custa ao país diariamente R$ 3.700, ou R$ 1.300.000 por ano. Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o custo individual diário pula para 71.900 e o anual acredita em 26 milhões. Comparados a outras rúbricas, os números beiram o delírio. É o caso do que a mesma União despende com a saúde de cada brasileiro, apenas 36 centavos por dia. Então, esse texto, sim, por dia, e com a educação são gastos humilhantes 20 centavos. Então, esse aqui é um texto do jornalista Ricardo Boechat, que trabalhava na Rede Bandeirantes, que, inclusive, esse jornalista ele morreu recentemente de um acidente de helicóptero, recentemente assim, faz pouco tempo, faz poucos anos. Lembrando, galera, que esse texto aqui que eu estou lendo, ele é de 2001, o 6 de novembro de 2001. Então, esses gastos aqui que a gente viu com os deputados, senadores, ele é de 2001, Hoje esse número é muito maior, Estamos em 2020 já. Bom, então a partir de agora, nas questões, certo? Vocês vão fazer o seguinte, vocês sempre vão pausar a questão, vão ler a questão, vão responder no caderno de vocês, aí só em seguida você dá continuidade no vídeo, para você olhar se você acertou ou não. Porque não tem graça nenhuma, você já olhar todas as respostas, galera. O intuito, você estuda para concursos, para o IF, para o Enem, o jeito melhor de estudar também é resolvendo questões, tá bom? Então essa primeira questão que eu vou ler, vocês pausam, veem aí qual a resposta vocês imaginam, vocês marcariam, como se fosse um simulado, certo? Como se a gente fizesse aqui um simulado. Então, considerando o sentido geral do texto, o adjetivo que substitui de forma inadequada os pontos das reticências do título do texto é, aí nós temos as opções: autoritário, injusto, estranho, desigual ou incoerente. Então você pausa, se você quiser você pode ler novamente, tá bom? Para só em seguida você passar adiante e responder. Então pausem o vídeo aí um pouquinho. Então, pessoal, considerando o sentido geral do texto, o adjetivo que substitui de forma errada os pontos das reticências do título do texto é autoritário. Então, qualquer coisa também você pode voltar no texto, tá bom? Para você ter toda a certeza, de que a letra A é de fato a correta, mas a letra A é a correta, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. A partir de agora eu vou ler só o item da questão. Quando eu terminar de ler o item da questão, vocês pausam o vídeo, certo? Respondem e aí sim vocês dão sequência. Então, o gerúndio da primeira frase pode ter como forma verbal desenvolvida adequada ao texto. Professor, não lembro o que é gerúndio. Gerúndio, galera, é quando o verbo termina com NDO, certo? Então, repetindo. O gerúndio da primeira frase pode ter como forma verbal desenvolvida adequada ao texto. A resposta correta seria enquanto e dissecava. E, logicamente, sempre vocês podem voltar lá no texto, tá bom? Para sempre tirarem alguma dúvida que ficar sobre alguma questão. O termo gastos públicos se refere exclusivamente a
Pausa no vídeo para você pensar. Resposta correta, letra D. O termo gastos públicos se refere exclusivamente a gastos gerais do governo. Vamos para a questão de número 4. A explicação mais plausível para o fato de o economista citado no texto não ter sido identificado é... Pausem o vídeo para vocês poderem ler todos os itens e analisarem. A explicação mais plausível para o fato de o economista citado no texto não ter sido identificado é não ser uma informação pertinente. Então, essa seria a resposta correta. Questão de número 5. O item do texto em que o jornalista não inclui termo que indique sua opinião sobre o conteúdo veiculado pelo texto é... Pausa para pensar. O item do texto em que o jornalista não inclui termo que indique sua opinião sobre o conteúdo veiculado pelo texto é quando ele usa a expressão cada deputado federal custa ao país diariamente R$ 3.700, ou seja, aqui ele não está emitindo opinião, ele está emitindo um fato, certo? Um fato verídico, né? Um levantamento que foi feito, um estudo que foi feito, ele está apresentando um número, né? Nessa informação aqui não tem nada de pessoal, por enquanto aqui nessa expressão, tá bom? A gente está analisando somente essas expressões. O Orçamento da União é um documento que... Então, pessoal, sobre a União, é uma informação até que vocês precisam saber, até pela questão de conhecimentos gerais, como que funciona a máquina pública no Brasil, tá bom? Então, seria correto, ó. O Orçamento da União é um documento que mostra a movimentação financeira do governo. Tá bom? Então, até uma informação pertinente até para quando você, por exemplo, estiver escrevendo uma redação, dependendo do tema, né? Você tem essa informação, né? Você pode usar. Vamos para o próximo. Os exemplos citados pelo jornalista. Então, novamente, vamos pausar o vídeo. Vocês leiam cada um e marquem aí, para só em seguida você seguir adiante e ver se você acertou ou não a questão. Lembre que é um exercício, né? Então, questão 7. Os exemplos citados pelo jornalista atendem a seu interesse jornalístico, logicamente, né? O jornalista faz pesquisas, né? O jornalista, de certo modo, também investiga, né? Para poder publicar, veicular as notícias, né? Que são de interesse, tá bom? Também da sociedade, beleza? Então, é interesse primeiro do jornalista e depois se torna interesse da sociedade, porque ele quer ter a sua matéria divulgada, comentada, falada e vendida, claro, né? Considerada a despesa geral da Câmara, cada deputado federal custa ao país diariamente 3.700. O cálculo para se chegar ao custo diário de cada deputado federal foi feito do seguinte modo. Então vamos analisar, lembrando que esse dado é referente ao ano de 2001 ainda, né? Se fosse fazer esse levantamento hoje, em 2020, em 2021, claro que esse número seria muito maior. Então vamos lá, pausando o vídeo, né? Já deu tempo aí vocês analisarem. Vamos agora para o próximo para ver. Então, na questão 8, a resposta correta seria a letra A. Ó, considerada a despesa geral da Câmara, cada deputado federal custa ao país diariamente R$ 3.700. O cálculo para se chegar ao custo diário de cada deputado federal foi feito do seguinte modo. A despesa geral da Câmara foi dividida pelo número de deputados. Então, é uma questão de raciocínio lógico também, né? Questão de número 9. Na oração 1,3 milhão por ano,
pausem o vídeo para vocês analisarem agora. Resposta da questão 9. Na oração ou 1,3 milhão por ano, o termo milhão concorda com a quantidade da fração, exatamente. Por isso que eu uso milhão, certo? Porque ele vai concordar com a quantidade da fração, que é 1, né? 1 milhão, no caso 1,3 milhão. Então, beleza, galera? Então, também aqui entra a questão dos numerais, né? Temos da leitura dos numerais. Vamos para o próximo tópico, próxima questão, questão 10, que é a última. Última questão. Comparados a outras rúbricas, os números beiram o delírio. O comentário correto sobre o significado dos elementos desse segmento do texto é... Então, né, claro, pausem o vídeo, leiam todos os itens, anotem qual vocês acham que é o correto, para aí sim você dar sequência, né, e ao término, né, você rever de 10 questões quantas que você acertou. E é com a prática que a gente vai desenvolvendo, né, a nossa habilidade, né, de resolver questões de compreensão e interpretação de texto, que, como nós vimos no início da aula, não são a mesma coisa. Então vamos lá, ó, um tempinho para pausa. Então, questão 10, números, letra C, questão, o item correto. Então, número 10, questão de número 10. Comparados a outras rúbricas, os números beiram o delírio. O comentário correto sobre o significado dos elementos desse segmento do texto é letra C. As outras rúbricas referidas no texto são a educação e a saúde. Então, beleza, galera. Esse nosso exercício aí vai ser também de interpretação textual, certo? Vamos colocando em prática, tá bom? As habilidades de vocês. E tchau, tchau. Até a próxima aula.